Fala galera, muito bom dia para você que é de dia, boa noite para você que é de noite. Mestre Titi na área e hoje eu vou fazer uma análise sobre esse segundo dia de prova. Fui lá fazer a prova, o que foi aquilo, hein, gente? Que prova confusa. Eu vou ser bem franco com vocês e bem sincero. Eu estava esperando ali ver se a poeira dava uma baixada, hoje é terça-feira, né? Tava esperando ali, mas cara, não baixou não. Eu ainda tô meio zoado. A adrenalina da prova ainda não passou, por incrível que pareça. Foi difícil ali de sintetizar na mente as coisas que aconteceram naquela prova. Realmente muito confusa. Mas hoje eu quero falar especificamente de um ponto que nenhum dos professores e nenhum dos influencers aí de YouTube ainda falou. E além disso, no final do vídeo eu também vou fazer uma análise, uma perspectiva aí do que vai ser o TRI com essa prova tão atípica aí do Enem nesse ano de 2022. Então fica até o final, já deixa seu like, senta o dedo no like, deixa seus comentários aí, para me dizer o que você achou dessa prova e vamos que vamos. Então beleza, eu queria começar já dizendo um sentimento que, pelo que eu dei dando uma olhada e conversando com alguns alunos também, foi um sentimento da imensa maioria. Grande maioria que fez essa prova do Enem no domingo passado, saiu da prova com um sentimento de que algo deu errado, tinha algo estranho ali, né? Eu acho que todo mundo aí foi um sentimento ali, uma ideia unânime aí de todos os estudantes, praticamente. Então, basicamente, eu quero abordar as três estratégias que praticamente todos os alunos usam. Uma dessas três aí são as principais, porque a estratégia realmente é aquela que você se adapta melhor, né? Mas são três principais ali de como você enfrenta a prova. E aí você vai ver que em uma dessas três você está incluso. E você vai entender perfeitamente onde que é, o que aconteceu, né? Por que esse sentimento foi gerado aí de que algo estranho, algo errado, estava muito esquisito, estava acontecendo naquele domingo. Então vamos começar aqui. Vou falar rapidamente das três estratégias. A primeira é aquela pessoa, né, aquele candidato que faz primeiro a prova de natureza, as questões mais curtinhas, mais diretas, tenta dar uma limpa nessas de natureza, depois vai para de matemática, também nessas mais curtinhas, menorzinhas, tenta dar uma limpa na de matemática e depois completa a prova com as grandes, né? Essa é uma estratégia, muita gente usa essa estratégia, né? A segunda estratégia é o pessoal que já começa com matemática e tenta fazer o máximo de questões, prioriza a matemática, né? Tenta fazer o máximo de questões de matemática e depois vai para a natureza. E tem uma terceira estratégia que alguns candidatos usam também, que é fazer aquele ping-pong na prova, não importa a ordem. Você começa, mas você faz um pouquinho de matemática, depois vai um pouquinho de natureza. Um pouquinho de matemática, um pouquinho de natureza. Para essas três estratégias, eu acho que todo mundo teve esse sentimento. Estava alguma coisa dando errado. Não funcionou. Não é? Diz aí no comentário se não foi isso. Qual das três estratégias que você usou e me diz aí se funcionou perfeitamente. Bom, eu queria dizer que vamos abordar uma por uma aqui e você vai entender o que eu estou falando, no sentido que nenhum professor abordou esse ponto ainda. É o seguinte, vamos pegar essa primeira, que é fazer as limpas nas curtinhas. Começa com a natureza, para dar aquela destravada na prova, né? Você começa com as curtinhas, aquelas diretas na natureza, que você consegue fazer uma limpa grande na prova, e depois você faz isso na prova de matemática também. O que aconteceu nessa prova? Quem fez isso? Pegou a natureza ali naquelas primeiros 40 minutos, uma hora, não conseguiu desenvolver. O que está acontecendo com essa prova? Não entendia, não sabia onde estava. Geralmente essas pessoas que fazem o simulado, estou dizendo aqui os candidatos bem preparados, tá? Que usam essa estratégia, da primeira hora de prova ali na ciência da natureza, fez 15, 20, 25 questões, varia ali, né, do ritmo de cada um e do conhecimento. Mas faz aí de 15 a 25 questões, dá uma limpa mesmo na prova de natureza, é papum, 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 vai para matemática. O que aconteceu nessa prova para o pessoal que fez essa estratégia? Passou-se esse tempo de prova ali na natureza, não conseguiu ter o desempenho necessário. E aí entra um fator que ninguém comentou ainda, que é o fator psicológico, o fator da moral. É muito importante esse fator moral na prova. Porque quando você faz essa estratégia ali, e você vê que não funcionou, você já vai para a matemática meio esquisito. Eita, trem errado aqui acontecendo. Não é? Você não vai na... Porque quando você faz isso e funciona, você chega na matemática, tô voando, você chega na matemática lá assim, tô indo bem. Mas não foi isso que aconteceu. Então, quando você fez essa estratégia e foi para matemática, você já foi com a moral lá embaixo. Isso é o fator humano, é o fator psicológico. E isso vai alterar
muito o seu desempenho na prova de matemática. Porque você vê ali que tá... Então, assim, eu acho que isso aconteceu com muita gente mesmo. Até tem um filme que chama do Capitão Sully, um cara que pousou um avião num rio, acho que era lá em Nova York, um filme muito bacana. Depois, agora que já passou o Enem, tá bom pra gente ver uns filmes pra tentar distrair, né? Tentar baixar essa adrenalina de prova. E aí o órgão, né, de aviação lá nos Estados Unidos, todos condenaram esse comportamento do piloto de pousar o avião no rio. Né? Fizeram as simulações lá e todas as simulações de computador, olha que doideira isso, todas as simulações de computador diziam que o piloto tinha que voltar para o aeroporto e fazer o pouso. E dava tempo dele voltar e fazer o pouso no aeroporto, no chão mesmo. E aí fizeram as investigações, tudo, até que chegou um psicólogo, um psiquiatra, e falou assim, olha, simulações do computador não estão considerando o fator humano, o fator psicológico. Ou seja, quando você está em estresse, quando você está com algo muito errado acontecendo, o seu poder de decisão altera. E aí o tempo para você decidir também altera, para mais. Você gasta mais tempo. E aí quando eles colocaram esse tempo a mais nas simulações do computador, em todas as simulações, o avião batia. Se ele voltasse para o aeroporto, o avião caía. Então o cara foi um herói. Ele conseguiu ali, com o fator humano, né, sobrepujar essa ideia e conseguiu fazer um pouso e ninguém ficou ferido, ninguém morreu, foi um ato heróico. Filme bacana, viu? O Capitão Sully. Então, a pessoa que fez essa primeira estratégia passou por isso. E se ela conseguiu ir para a matemática, mesmo com essa moral baixa, conseguiu administrar, aconteceu outra coisa na matemática. E foi o seguinte, ele foi lá para a matemática e viu que a prova estava dando para fazer. Você ia lá, você fazia uma, pá, tô conseguindo, pá, fazer duas, pá. Mas quando você viu que fez ali, passou um tempo bom de prova, você viu 5 questões. Aí você olha que é tanto de questão para fazer, fala, tem outra coisa errada muito acontecendo, outra coisa muito errada acontecendo aqui. Como é que eu, apesar de eu ter conseguido fazer essas 5 questões, evoluiu muito pouco, eu tinha que ter feito 10, fiz só 5. Por quê? Porque a prova de natureza estava estranha, muita coisa inédita, os conteúdos de natureza até que não eram tanta novidade. Né? Caiu os conteúdos padrão Enem. A forma de cobrar, as alternativas que estavam muito discrepantes, né? Discrepantes do que é cobrado, né? Porque as alternativas estavam muito parecidas, né? Então você ficava em dúvida em 2, 3, num assunto que você domina. Estou falando para os alunos, mais uma vez, que estavam bem preparados. E aí, quando foi para matemática, já deu outro baque psicológico. Falei assim, pô, tô até conseguindo fazer matemática, mas a prova não está desenvolvendo, não está tendo desenvoltura. Por quê? Porque ela estava uma prova trabalhosa de fazer. Você tinha que tomar, quem não tomou cuidado com pegadinha, com distrator, não fez a prova ali com aquela atenção super extra, que geralmente não é tão necessário assim na matemática, dá para você dar um ritmo bom, errou muita pegadinha, errou questão fácil. Então essa foi a primeira estratégia. Você tá nela? Deixa aí nos seus comentários. Vamos para a segunda. A segunda estratégia é aquele que fez a matemática. A matemática primeiro, vamos limpar a matemática. Fazer que Google é a estratégia do cara que dá prioridade para a matemática, né? Aconteceu a mesma coisa. Só que ele conseguiu desenvolver, porque a prova não estava tão difícil assim. Eu acho que estava num nível de dificuldade, no termo do termo de dificuldades das questões. Não estava super acima, entendeu? Mas o fator trabalho e o fator psicológico de que você não está conseguindo desenvolver na velocidade que é necessária, né? Muita conta absurda, fazendo as questões de conta. Aquela lá da piscina, meu Deus, você tinha que fazer muita conta para chegar na resposta certa, uns detalhezinhos ali, nessas que você tem que fazer comparativos e tudo, você tinha que ter muita atenção, né? Aquela do lucro, da despesa, se você deixasse, se você contasse a despesa, você errava, olha só as maldades, entendeu? Então você tinha que ter essa atenção. E aí você viu que você gastou muito mais tempo do que você precisava, que você tinha previsto para a prova de matemática. E aí foi para a natureza, viu aquele monstro de prova de natureza, todo um negócio completamente fora do que se espera nas respostas, né? Você vê ali, fora do que você pega um assunto que você domina, mas ali nas respostas não está funcionando direito, e aí o desespero é total, né? Então o cara pode até conseguir ter ido bem na matemática, mas deixou a natureza de lado. E a terceira é o ping-pong. Eu acho que essa, talvez, eu não fiz essa estratégia, mas eu acho que essa também deu problema justamente por isso. Talvez possa ter sido uma que deu mais problema, porque esse ping-pong, o fator psicológico aí, esse fator de baixa moral, né, por conta dessa questão de estranheza da prova de
de natureza e a confusão, né, algumas questões muito confusas e trabalhosas de matemática, então você ficava entre o estranho, o trabalhoso e o confuso, entre o estranho, o trabalhoso e o confuso. Aí a sua moral também vai lá embaixo, o seu desempenho, esse fator humano aí do filme, ele entra na questão. Galera, essa é uma análise, uma síntese, né? Quem eu acho que se sobressaiu nessa prova, o que eu tô falando dos alunos normais, tá, pessoal? Não tô falando dessa turma aí dos 170, os hackers do Enem aí, porque essa turma tem um poder X, é um poder do X-Men, né? O poder X, né? Que são quase mutantes, e eu não vejo eles como gênios, tá? De forma alguma não vejo eles como gênios, mas eles têm um talento que é muito valorizado para o tipo de questão, para o tipo de prova do Enem. Você sabe qual que é esse talento X, esse talento X? Você nasce com ele, não tem como. Olha só, para você ir bem no Enem, você precisa. Eu vou falar para vocês o que é esse talento. Eles não falam, tá? Você vai estar sabendo aqui agora. Claro que eles não vão falar. Esse talento é o seguinte, você nasce com ele. Eu não tenho. E eu acredito que você está vendo esse vídeo também, não tem. São poucas pessoas que têm. Então, primeiro eu vou falar as 3 características básicas para você ir muito bem no Enem. Chegar próximo ali dos 150, porque 160 é coisa de realmente de uma turma que está acima, que tem esse poder X aí. Essas 3 coisas são, essas 3 características são estratégia, primeiro, conteúdo, estratégia e fator psicológico. Controlar o seu psicológico ali durante a prova. Essa turma tem essas 3, só que ele tem essa X, que nasceu com esse talento, que é muito valorizado por Enem. Sabe qual que é? Você sabe qual que é? Chama-se velocidade de raciocínio. É uma turma que pensa muito rápido. E isso, para o estilo de prova do Enem, é muito valorizado. Talvez fique aí no ranking top 1. Se você tem um pensamento rápido, resposta rápida, é reflexo. O Enem é uma prova de reflexo. Totalmente diferente, por exemplo, das provas que eu fazia no meu mestrado. No meu mestrado, para você ter uma ideia, a gente tinha prova de 3 questões. E sabe quanto tempo a gente tinha para resolver? 3 horas. Então, assim, valoriza a minha característica. Eu sou uma pessoa que tem um raciocínio lento. Eu sou, fazendo uma analogia com o computador, é como se eu tivesse um HD de 2 teras, com muito conhecimento acumulado, mas o processador não é da época de vocês, não, mas é um Pentium 133, é um dos primeiros computadores que vieram para o Brasil. Então não adianta nada, você tem um computador, adianta muito, claro, né? Para o Enem é um fator limitante, você tem um alto teor de conhecimento, mas a sua velocidade de processamento é lenta. O Enem ele valoriza quem tem a velocidade ali, e quem nasceu com essa característica ganha muita vantagem. Então quer dizer que você é lento, você vai mal no Enem? Não, dá para você treinar a velocidade. Você nunca vai chegar a quem nasceu com esse talento. E pode olhar, velho, pode olhar de forma alguma, pessoal, não estou falando mal desses meninos aí, meninas, tá? Pelo amor de Deus, pelo contrário, eu admiro demais, eu acho que são pessoas habilidosíssimas e têm uma capacidade ali de resolução, né, de adaptação para o que o Enem se propõe, que é fora do comum. No meu ponto de vista, não são gênios. De forma alguma, não são gênios. Gênio é quem pensa à frente do tempo. Einstein, por exemplo, era um gênio. Por quê? Lá em 1920 fez teoria da relatividade, fez um tanto de conta na mão, certo? Fez um tanto de conta na mão que foi ser provada pelo computador nos anos 2000. Entendeu? 80 anos, um século depois que estavam provando as teorias que o cara escreveu. Então isso é gênio, está à frente do tempo. Essas pessoas elas têm um poder X, que é esse poder X, já nasceram com essa habilidade, e observa você ver. É até difícil colocar na velocidade 2 o vídeo, você não consegue, até a fala dessas pessoas são aceleradas. E cara, isso aí não tem nada demais, mais uma vez não estou falando mal, parabéns para você que tem essa habilidade e consegue aplicar ela no estilo de prova do Enem, né? Totalmente, como eu disse, diferente de uma prova do meu mestrado lá que eu fiz, que você tem que ali dar tempo de você deduzir a fórmula, fazer uma tentativa e erro, pensar. Se você fizer isso no Enem, meu amigo, já era. Você tem que treinar essa velocidade de raciocínio. Então, pessoal, eu acho que qualquer pessoa normal, né, mesmo uma pessoa que tenha treinado com essa velocidade para aprimorar esse fator aí e ter trabalhado muito durante o ano para fazer a prova, sentiu essa dificuldade, né? Como eu disse, de um lado uma prova estranha, né, esquisita, de outro lado uma prova confusa e trabalhosa. Então, querendo ou não, uma parte ali do tempo, né, foi prejudicado, não teve para onde correr. Então, dentro disso que foi dito, né, eu acho que o aluno que conseguiu, né, enfrentar essas dificuldades, como eu disse ali das provas, eu acho que o aluno que se saiu melhor
né? Porque eu acho que todo mundo teve ali um desempenho um pouco abaixo do esperado, né? Ou às vezes muito abaixo do esperado. Mas o aluno que se saiu melhor, eu estou dizendo para você, um aluno normal, né? Sem ser essa turma dos 160 para mais aí, foi o aluno que conseguiu limitar, ou seja, abaixar esse fator psicológico, esse fator da moral que estava lá embaixo. Todo mundo. Galera, para vocês terem uma ideia, na minha sala, quando deu 2 horas de prova, aquela hora que já pode sair, sem brincadeira, 90% da turma foi embora. É o desespero. Todo mundo, acho que principalmente por conta dessa prova de natureza, a galera falou assim, que é isso? Ninguém estava entendendo nada, desistiu, foi embora. Isso é comum? Sempre sai muita gente nessas 2 horas, mas a quantidade ficou eu e mais 3 ou 4 pessoas na sala. Foi um negócio muito assustador. Até isso deixa a gente um pouco meio ressabiado ali, o que está acontecendo, né? Mas vamos lá. Então, o aluno que conseguiu realmente manter a estratégia, conseguiu controlar os pensamentos negativos, falou assim, não, beleza, tem um trem errado acontecendo, tem alguma coisa aqui estranha, não está indo da forma como eu previ, não está indo de acordo com o previsto, mas vamos embora, velho. A minha estratégia ali, eu tenho um plano para TRI, eu vou garantir as mais fáceis, as diretas, as que eu conseguir dar o meu melhor, não desiste, tem fé. O cara conseguiu ali, de alguma forma, né? O candidato conseguiu, de alguma forma, controlar esses pensamentos, conseguiu ali ter um desempenho, não como eu disse, não como ele tinha esperado ali. A pessoa que está muito bem preparada pensa assim, eu vou 40 para cima, 39, 38, 30, 35 para cima, vai. Então ali ficou meio travado nisso, mas não desistiu, foi até o final, até o último minuto, tentou. Eu acho que são esses candidatos que nesse estilo de prova que foi cobrado desse ano, que vão se sobressair. Então vamos ficar tranquilo, muita coisa vai acontecer até sair o resultado. Eu quero falar ainda sobre alguns pontos dessa mudança de prova que está acontecendo, né? Dessa mudança de estilo de prova que está acontecendo no Enem, tá bom? Gente, eu acho que é unanimidade, eu estou falando de professor aqui, palavra de professor, e entre todas as pessoas que são professores mesmo, autorizadas pela Secretaria de Educação a dar aula e tudo, eu estou falando que é uma unanimidade entre os professores que o Enem já há um tempo, né, basicamente a partir de 2017 foi o marco ali, ele está se transformando, né, já bateu o martelo, já virou uma prova conteudista. Isso aí, todos os professores que trabalham com o Enem já bateram esse martelo, já chegou a essa conclusão. Então vamos raciocinar um pouquinho. Se a prova é conteudista, você vai estudar fazendo questões? Você tem que estudar conteúdo. Então quer dizer que eu não tenho que fazer questão? Claro que tem. Você tem que fazer o maior número de questões possíveis, o maior número de simulados possíveis. Treinar a prática é o mais importante. Mas você tem que estar com o conteúdo aqui, ó, na ponta da língua. O conteúdo bem aprofundado. Você quer ver um exemplo? A questão do ciclo do nitrogênio, olha só o que eu estou querendo te dizer. Você vai entender essa ideia de estudar por questões. Por exemplo, estudar por questão em ciclo de nitrogênio. Já caiu vários anos, então vou pegar o ciclo do nitrogênio aqui e estudar ele todo. Porque o estudo por questão é esse, né? Você pega um tema e começa a estudar. Você fez a limpa no ciclo do nitrogênio, ficou, tô sabendo tudo, tá tudo certo. Quando você chegou lá para fazer, você não conseguiu. Por quê? Porque você não... por quê? Porque simplesmente saber tudo do ciclo do nitrogênio não era suficiente para fazer a questão que era do ciclo do nitrogênio. Você precisava saber sobre acidez e basicidade do solo. Então você tinha que estar com outro conteúdo lá da química para fazer a junção e conseguir responder a questão. Complicado. Então, quer dizer, essa ideia já está na hora da gente mudar. Esse pensamento aí, galera, não dá mais. Ainda tem um próximo Enem ali, tem que estudar conteúdo e tentar pegar o máximo de conteúdo possível. Eu fiz aqui, se vocês quiserem olhar no meu canal, eu estudei todo o conteúdo com a galera lá do grupo de estudos do Telegram, todo o conteúdo do Enem, entendeu? Fazendo exercícios, fazendo simulados. Também é super importante, não dá para separar as coisas mais. Quando o Enem era aquele padrãozão, né, repetitivo, estudar por questão funcionava, porque as questões não variavam muito, era aquele assunto e o que ia ser cobrado era daquele assunto, certo? Então, o que está acontecendo? Claro, o banco de questões mingou. Então, teve contratações para os professores fazerem novas questões esse ano. Então, está acontecendo uns eventos internos lá no INEP que a gente não sabe o que está acontecendo. Mas a gente vê na prática, né, que ali as questões estão completamente novas, está um outro padrão de cobrança. Então, a gente tem que se adaptar a isso. Não tem jeito mais. Beleza, galera? Vamos combinar assim?
Eu acho que isso é uma dica super importante, hein? Super importante. E ainda sobre essa ideia de conteúdo, eu acho que tem um outro ponto que é muito importante ser dito sobre o modelo de prova do Enem. Na minha singela e humilde opinião, eu acho que cobrar o Enem, para deixar de cobrar habilidades, cobrar conteúdos específicos, não se encaixa a esse modelo de prova do Enem, que são 180 questões, 5 horas para fazer. Por quê? Porque esse modelo é um modelo de prova de reflexo. Você tem que fazer questões diretas ali, senão não dá conta. É totalmente diferente da prova, por exemplo, da Unicamp. Eu fiz a prova da Unicamp também. Mandei muito bem. Por quê? Porque você já vai ali esperando um nível de dificuldade menor. Tem 72 questões, é bem menos questões de matemática, então você consegue se preparar ali e o tempo fica bacana. Você sabe que é uma prova mais difícil, você sabe que vai ser uma prova mais complexa, você consegue fazer essa gestão do tempo. Então, acho que tem esse erro ali, né, que precisa ter esse ajuste. Na minha opinião, está errando a mão no Enem. Eles estão querendo cobrar um tipo de prova, um tipo de cobrança ali do aluno na prova que não se encaixa no modelo de 180 questões para o tempo dado. Isso é um fator muito complicado que gera muita frustração, gera muita ali, sentimento de injustiça, até mesmo um pouco de vergonha. Falando, pô, quantas pessoas que eu vi lá, falando assim, não, eu estudei, fiz o Enem o ano passado, estudei esse ano inteiro, bati na trave o ano passado, peguei esse ano inteiro firme, falou, não, vou pegar, vai rolar, vou estudar. Foi pior. Como é que você explica isso? Porque está exatamente acontecendo isso. Esse modelo ali não está se adaptando. E isso não faz uma prova mais difícil ou fácil. Você consegue fazer uma prova, já que está querendo cobrar isso, vamos cobrar conteúdo, deixa as habilidades, vamos fazer os específicos ali. Então vamos diminuir as questões, ou vamos aumentar o tempo. Galera, no tempo infinito, todo mundo é gênio. Se você tivesse 10 horas para fazer a prova do Enem, o tanto de gente que ia gabaritar ia ser assim absurdo dos alunos bem preparados, né? Porque aí esse fator X ali do poder X do X-Men, ele já não seria mais vantagem, entendeu? O aluno que tem o processador lento, ele conseguiria ficar, tem resistência, obviamente, ele conseguiria ficar a prova inteira ali para resolver tudo, né? E poderia ficar uma ou duas questões sem fazer. Porque sempre tem, né? É difícil completar as 90 mesmo, né? Você ter conhecimento das 90. Mas então é isso, pessoal. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Tem uma questão do SISU, né? Vamos falar do SISU agora? Vamos lá. Bom, o SISU, eu vou fazer aqui uma especulação, é uma previsão, tá? Então, eu vou tomar como base, medicina ampla concorrência. Pelo amor de Deus, gente, eu vou estar falando aqui para o estudante da ampla concorrência que está tentando medicina. Por quê? Porque é a maior nota de corte de todos os cursos. Então, a partir dessa análise que eu fizer aqui de um possível SISU, você tem que considerar, se você não quer medicina, daqui para baixo, porque com certeza a nota vai ser menor. De todos os cursos, a nota para entrar é menor do que medicina. Tá? Vamos pensar aqui o que aconteceu nos anos anteriores. A média, vamos pensar no pelotão de elite. Os caras ali top, mais uma vez, excluindo essa turma dos 160. Falando dos alunos normais, mas no pelotão de elite ali. É a turma que fica ali nos 40 acertos para cima. Fica ali do 38 a 42 em todas as matérias. Então é uma turma que fica bem nessa faixa ali de 38 a 40, 41, 42 e consegue todas, vai bem na redação, fica ali. Nós estamos falando do pelotão de elite ali para quem quer medicina, certo? O que eu acho que vai acontecer esse ano? O que eu acho que vai acontecer nesse ano? Não vai ser mais 38, 40. Esse pelotão de elite vai estar no 35 para cima. Estou falando de ciências da natureza e matemática. Então, se você quer medicina e tirou 35 para cima, pode escrever que eu estou falando aí, é uma especulação, é uma previsão, mas você está no pelotão de elite de medicina. Claro, você vai precisar de ter ido bem na prova do primeiro dia, né, tanto em natureza, tanto em humanas quanto em linguagem, e ter feito uma boa redação. Isso é básico para quem quer cursar, né, tentar a medicina. Mas aí que entra agora a parte legal, porque tem a galera da Meiuca lá embaixo também, né? São os últimos que tem todo o mérito. Quando você passa em medicina, qualquer lugar, se você for o último dos últimos da última chamada, você tem o mesmo mérito, você vai estar na mesma sala que o primeiro colocado. Então, relaxa quanto a isso. Então, essa galera da Meiuca ali para baixo, né, que ainda está querendo medicina para ampla, eu acho que vai estar nos 30 a 35. Olha só, isso é uma previsão que, mais uma vez, anota aí que vai dar certo. Eu acho que vai ser muito parecido com 2017 e 2019. Natureza. Tá? Olha só para você ter uma ideia. Eu estou aqui com os números anotados. Em 2017,
para você bater a barreira dos 700 pontos em ciências da natureza, sabe quantos acertos você precisava fazer? Com a melhor TRI possível, 25 acertos. Se a sua TRI foi máxima, quer dizer, você teve uma excelente coerência pedagógica, com 25 acertos você batia 700, a barreira dos 700, que aí já começa a entrar para a galera que quer medicina, tem que tirar acima de 700 em natureza, não tem como. Se você fizer, que é o mais padrão, não aconselho ninguém a considerar a TRI máxima, porque é muito difícil atingir, você tem que fazer uma prova praticamente perfeita em termos de coerência pedagógica, mas se você considera a média era de 30 acertos. Uma TRI média, você com 30 acertos, você passava a barreira dos 700 para ciências da natureza. Então, há esperança, fica tranquilo. Em 2019 aconteceu algo parecido também, 27 acertos na TRI máxima, na melhor TRI possível, e 32 na TRI média. Então você vê ali que não precisa de estar lá para os 38, 40. Porque foi uma prova, ninguém vai saber o que vai acontecer. Eu acho que a TRI, como foi uma prova que todo mundo achou estranha, ela vai ter surpresas aí. Então fica tranquilo. Agora, se você tirou abaixo de 30, relaxa. Milagres acontecem. Tá? Milagres acontecem. Se você tiver feito uma excelente coerência pedagógica na TRI, feito uma excelente prova de linguagens, uma excelente prova de humanas, ter tirado ali 960, 980 na redação, você tá no jogo. Tá no jogo, velho. Então, ó, eu acho que a mensagem final é essa, galera. Eu tô fazendo esse vídeo tentando abaixar a adrenalina mesmo, tentando baixar a poeira, e a principal mensagem é a que eu deixei lá no Instagram, então quem quiser ver a mensagem, é uma mensagem de serenidade. Serenidade é paz de espírito. Né? A mensagem ali do nosso querido Papa Francisco, eu acho que é lição de vida. Vamos aqui, ó. Não vamos desesperar. Tá? Não vamos desesperar. Deixa as coisas acontecer. Tá todo mundo no jogo ainda. E eu acho que pode dar certo. Beleza? Eu agradeço demais quem chegou até aqui. Muito obrigado mesmo. E no mais, guerreiro e minha guerreira, não desiste. Mais uma vez, não desiste. Vamos com fé. Porque com a fé não costuma falhar. Valeu!